Opa, então estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fred Fernandes, professor MBA USP Fundace, e eu recebo você ao vivo em mais uma Live Case Fundace. Essa é uma atividade do MBA USP de Gestão Estratégica da Fundace, e durante esse encontro a gente entrevista o empreendedor, ele vem contar um pouquinho da sua história de empreendedorismo e ele vem em seguida abordar um problema real de gestão que ele já passou, que ele eventualmente esteja passando. Ele não vai falar das soluções, né? Ele só vai falar do problema, porque as soluções vão ter que sair dos nossos queridos alunos que vão entrando e vão participando com a gente ao longo dessa transmissão. Bom, esse problema que vai ser abordado, então, ele está relacionado ao módulo de finanças de curto e longo prazo, do MBA USP em Gestão Estratégica. E quando a gente falar do problema, os alunos vão poder fazer perguntas que vão ajudá-los a entender as causas raiz do problema. Em seguida, depois do evento, os alunos vão se reunir em grupos e eles vão investigar as causas raiz, vão avaliar alternativas na literatura e vão propor estratégias de solução. Todas as instruções da atividade estão lá no portal, como os alunos já sabem, e os melhores trabalhos também das lives anteriores estão selecionados ali. Então, sem mais delongas, eu tenho o prazer de receber no evento de hoje Alexandre Bonilha. O Alexandre, ele é advogado, fundador do escritório Bonilha Advogados, presidente da Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia da OAB. Ele também é pós-graduado em Direito e Startups pelo INSPER e investidor e gestor da BF para Investimentos. Ele tem uma trajetória longa de conhecimento jurídico analisado, aliado a empreendedorismo, que ele é empreendedor, é investidor também em startups, e ele vem contar um pouquinho dessa história para a gente e vem abordar o problema. Então, Bonilha, seja muito bem-vindo, bom ter você aqui com a gente. Boa noite, Fred. O prazer é todo meu. Eu estou feliz de estar aqui, cumprimento ao Fred Fernandes, toda a diretoria da Fundace e também os nossos alunos e telespectadores. Muito legal. Bom, então vamos lá. Eu quero saber primeiro, Bonilha, o que te levou ao direito? Foi alguma inspiração de família? Você teve alguém que te inspirou? Ou você se espelhou em alguém? Como é que você foi escolher o curso de direito? Bom, um pouquinho da minha paixão por literatura, poesia, é uma paixão gigantesca pelo conhecimento em geral. E eu, desde mais novo, desde os meus 8, 9 anos, eu comecei a escrever. E escrevia poesias, mesmo sem saber o que eu estava, né, ali desde criança fazendo. Como se uma espécie de inspiração ou de desejo. Então, o meu desejo de conhecimento por literatura, aptidão em leituras, em questões assim, foram me fazendo já em adolescência refletir um pouquinho que, opa, acho que eu sou da humanas. Eu só posso ser de humanas. E apesar de gostar de outros conteúdos que não se limitavam, né, à área humana, eu fui me aproximando cada vez mais e me lembro que aos 16, 17 anos eu ouvi um grande advogado, que é o Cacai, um grande colega criminalista em São Paulo, que recitou uma poesia e trouxe tanto que o direito é uma arte. E então eu fui enxergando um pouquinho, né, que a minha paixão por literatura e também por comunicação poderia ser bem explorada e aplicada no direito, e olhando um pouquinho para aquele princípio, né, aquele termo japonês do Ikigai, que é quando você consegue reunir a habilidade que você possui com as necessidades da sociedade. Eu sempre gostei muito de atividades cênicas, né? Também já sonhei antes de ser advogado em ser ator, e hoje eu consigo conciliar um pouco a minha paixão por literatura, por arte, junto à prática da advocacia, Fred. Rapaz, eu te conheço há algum tempo já, eu confesso que eu estou surpreso, eu não sabia dessas passagens todas. Olha, até poeta, ator, que coisa, hein? Muito bacana, muito legal. Eu gostava muito e ainda gosto. Eu tenho um site, né, com muitos textos que eu escrevo desde os 8 aninhos, né? Tem lá uns 140 textos e 2 livrinhos que eu cheguei a publicar quando mais novo. Eu gosto muito disso. Bacana. Bom, ô Bonilha, então me diga uma coisa, você se formou e aí você começa a advogar. Qual foi a tua primeira experiência como gestor do teu próprio negócio? Legal, Fred. Acho que para poder dar uma linha do tempo, né?
contar um pouquinho que eu estou com 34 anos, e aos 17 que eu comecei a faculdade de Direito. E lá, desde os 17 anos, eu já visionava um pouquinho que talvez o meu caminho seria advocacia particular, e comecei, então, estagiando. Desde os meus 17 anos até hoje, eu nunca saí do direito. Então, eu comecei o estágio na Secretaria dos Negócios Jurídicos, logo no primeiro ano, fiquei 2 anos, e de lá, após esses 2 anos que eu fiquei junto ao jurídico do município de Ribeirão Preto, eu recebi um convite para integrar um jurídico de um grupo empresarial. Eu tinha menos de 20 anos, ou 20 e poucos anos, e nós tínhamos que cuidar ali, né, com uma pequena equipe jurídica de diversas e várias empresas. Então, fui construindo uma bagagem para que quando, então, né, construindo repertório, construindo entendimentos empresariais, para que quando eu pegasse, então, a minha OAB, eu pudesse engatilhar e iniciar efetivamente o meu escritório, né? Na verdade, as coisas no começo não aconteceram como eu planejava, porque eu acreditava que eu iria continuar construindo trajetória no antigo escritório em que estava. E então, eu havia saído desse escritório e falei, bom, e agora? Como começar? Né? O primeiro contrato que eu tive, né, uma das primeiras experiências que eu tive, foi, logicamente, com o próprio direito empresarial. Uma das empresas do grupo que nós estávamos cuidando havia saído de uma assessoria anterior e falou, olha, eu gostei do seu trabalho, eu queria que você pudesse me ajudar a fazer a alienação de cerca de 40% a 60% dessa empresa. E aí, Fred, esse foi um dos meus primeiros contratos, uma intermediação e assessoria jurídica para venda, né, de uma parte, de um escopo empresarial. E também comecei de baixo, né, comecei ali com contratos mais simples, com assessorias menos complexas, embora tenha coletado um pouco dessa bagagem, eu acho que uma grande experiência que eu tive logo no comecinho da carreira foi essa transferência societária. E você, então, bom, aí você começa a experimentar a vida de empreendedor, né? Porque até então a gente não tem responsabilidade nenhuma com conta, com secretária, com funcionário, nada, né? A gente tá, eu já fui também estagiário, já trabalhei em escritório como empregado e tal, e depois quando a gente assume o próprio escritório, então a gente começa a sentir dores que a gente não sentia antes, né? Mas aí você... essa visão tua de empreendedor é interessante porque eu acredito que, pelo menos da realidade que eu conheço de advocacia, ela é um pouco diferente do que a gente costuma ver em advogados. Você teve um envolvimento maior com o empreendedorismo, e eu acho, e aí você corrija se eu estiver errado, eu acho que tem muito a ver também com a área em que você atua. Eu não sei se você se recorda, anos atrás, aí, lá no começo nos primórdios do Founder, eu me lembro de você numa palestra, e eu achei muito interessante, porque aquela época você já trabalhava com startups, em um momento que não existia regulamentação aqui no Brasil, por exemplo, para contratos específicos de startup, para vesting, safe, divisão de equity, etc. Então, é interessante porque naquela época se adaptava o que existia de direito, né, para aquela novidade que eram as startups. E eu lembro de você envolvido com isso desde aquele início. Então, você tem um conhecimento mais aprofundado em empreendedorismo. Você pode atribuir isso por conta da sua atividade? Certamente, Fred. Minha paixão sempre foi o direito empresarial e nele eu foquei. Acontece que para eu ser um advogado bom naquilo que eu faço em direito empresarial, eu preciso saber mais sobre a empresa do que sobre a legislação. Então, a minha leitura como empreendedor foi mergulhar em gestão de negócios, modelagem, business plan, né, o planejamento do negócio, e naturalmente não esquecer a relevância e a necessidade do conteúdo jurídico. Mas como que você consegue identificar a necessidade da empresa se você não a conhece? Então eu tive, sim, né, tenho essa paixão pelo direito empresarial, e é ela que me alimenta e me catapulta a mergulhar nas empresas e conhecer cada vez mais sobre os processos, a estruturação de processos, departamentos, e é muito legal olhar para trás, né, nesses 10 anos que a Bonilha Advogados vai completar agora em outubro, e reconhecer o valor e a propriedade de cada pequena interação, né, de cada pequena curiosidade. Eu brinco dizendo que a maior qualidade de um jurista é a curiosidade.
especialmente em momentos como a pesquisa e o acesso a informações estão tão próximos, né? Com inteligência artificial, com o rastreio das informações e toda a tecnologia computacional. Então, eu identifiquei há 10 anos que certamente o mundo não tinha outro caminho para ir senão para a inovação. E haveria carência de advogados que conseguissem falar o linguajar dos empreendedores, acomodar, né, trazer o que o empreendedor está falando para o mundo jurídico, e assim eu me debrucei a estudar mais sobre as empresas do que puramente o direito, Fred. Isso aí talvez tenha influenciado também, esse conhecimento que você tem profundo, né, sobre startups, talvez possa ter influenciado o Bonilha investidor. Você é investidor em startups e conta para a gente como nasceu essa oportunidade e o que você foi aprendendo ao longo do caminho como investidor. Então, além do conhecimento advogado, empreendedor e agora investidor. Muito bem. Nós temos que pensar em termos de ativos, né? Entender o valor das coisas e construí-las. Tudo aconteceu em 2015, quando 3 cientistas entraram no nosso escritório falando, olha, nós temos uma ideia incrível, ela funciona, foi testada em laboratório, também foi testada em campo, nós precisamos de ajuda. Temos um produto excepcional, um mercado internacional e nacional de mais de bilhões, mas a gente não sabe o que fazer com isso. Então, eu te diria que foi lá em 2015 o primeiro acesso e impacto de, opa, tem alguma coisa de diferente aqui que eu não conheço. E esse impacto me trouxe um olhar de, poxa, se de repente a empresa está começando e eles estão carentes de recurso, eu posso investir o meu trabalho na companhia ou, ao mesmo tempo, entrar para a gestão dela e apoiar efetivamente, o que não é uma vedação ética pela OAB, importante dizer isso. Feita esse primeiro experimento, eu mergulhei efetivamente no coração das empresas. Participava de rodadas de investimento, né, ali desde 2015, participei da estruturação de alguns modelos de negócio, então eu te diria que começou na identificação de um segmento crescente, tecnologia, biotecnologia, e o desejo de participar ativamente para entender, né? Então eu entrava nas reuniões sem falar nada, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, entrava para poder escutar, para poder aprender, com muita humildade, porque estava diante, né? Estive e ainda estou diante de grandes cientistas que não só dominam, né, o que fazem, mas entendem perfeitamente como transformar negócios. Então eu te diria que nada se perdeu. O poeta já falava que tudo vale a pena quando a alva não é pequena, e naturalmente todo tipo de discussão contratual, regulatória, financeira e a própria conversa de fluxo de caixa, entradas e saídas, me trouxeram não só o desejo de continuar empreendendo, mas de saber investir um pouquinho em cada projeto diferente. Existe um ditado, né, se eu não me engano, um ditado japonês, que fala que você nunca coloca todos os ovos numa caixa só. Então, eu fui diversificando os investimentos, construindo confiança e ética com as pessoas que acreditam no nosso trabalho, e continuo assim até hoje, Fred. Ô Bonilha, eu só quero fazer um parênteses aqui, que você mencionou, você falou, isso não é considerado infração ética pela OAB. Para quem não conhece, é importante a gente dizer que os advogados possuem um código de ética, eu posso dizer até relativamente bem rígido, né? E que te impede de fazer uma série de coisas ou limita, né, o advogado a várias ações. Uma delas, por exemplo, publicidade, né? Então, é um desafio que os advogados têm para poder comunicar dentro das normas, sem violar a ética, como, por exemplo, em publicidade. Fala um pouquinho desse contexto para o pessoal que não conhece. Exatamente, Fred. E ética é um negócio muito importante e inegociável. A advocacia ela vem sendo impactada com o direito digital e as novas telecomunicações. Significa dizer que, especialmente em 2021, nós tivemos um novo provimento do Conselho Federal da OAB, né, o CF-OAB, que aprovou efetivamente aquilo que às vezes já acontecia e gerava alguns ruídos dentro da instituição da advocacia brasileira. Então, em 2021, se eu não me engano, o provimento 196, ele inaugurou, né, a oportunidade, a possibilidade do marketing jurídico ético. Como funciona isso?
O marketing jurídico ético ele deve ser informativo, sóbrio e sem a mercantilização. Por exemplo, o advogado abre o Instagram dele e fala, olha, se você me contratar esse mês, você tem 30% de desconto nos honorários. Isso é mercantilizar o trabalho do direito, um trabalho tão valoroso que não pode acontecer. Então, hoje, Fred, já é possível o marketing jurídico informativo, contanto que ele respeite o restante das questões éticas da ordem. Outro assunto que a gente que é até relevante falar com relação à Ordem dos Advogados, que tem toda essa regulamentação, é com relação aos honorários advocatícios, né? A gente tem uma tabela que nos impede de cobrar um valor abaixo, né, do mínimo ali. Então, isso também, muitas vezes, e eu estou falando disso porque a gente vai entrar daqui a pouco no problema, né, que é com relação a capital de giro, mas também é uma coisa que a gente tem que observar com relação a toda a validação do negócio, né? Porque você depende daquilo de validar o teu negócio para conseguir cobrar o valor, pelo menos o valor mínimo que está lá na tabela do OAB, né? E fazer o seu negócio ser viável. Mas, enfim, vamos lá. Como é que é o Bonilha Advogados hoje? Qual que é a tua estrutura hoje do escritório? Legal, Fred. Hoje o escritório faz 10 anos em outubro. É um escritório com aproximadamente 15 profissionais, então é um escritório de médio porte. Nós temos pessoas em Ribeirão Preto, São Paulo e Recife. Alguns são sócios, sócios patrimoniais e sócios de serviço, outros associados, assistentes ou secretária, né? Perdão, todos assistentes, eu não tenho uma secretária, eu tenho assistentes, né? E uma pessoa que nos ajuda ali na colaboração financeira e administrativa. Um escritório de advocacia voltado a serviços jurídicos, especialmente para empresas inovadoras, mas serviços jurídicos também a empresas no geral. Então, nós temos área de direito civil e cobrança, recuperação, né, de crédito, títulos e execuções, a área consultiva, contratual, que é uma das nossas maiores áreas, em que se concentram serviços de LGPD, privacidade e proteção de dados, encarregado, né, de proteção de dados, que é o famoso DPO, uma figura profissional exigida às empresas hoje no Brasil, área trabalhista, tributária, e por aí vai, né? Então, é um escritório hoje de médio porte, que chega a atender clientes, né, em pelo menos 14 estados da federação, alguns presenciais e outros remotos, né? É um escritório que se preocupa efetivamente em valorizar as pessoas que, né, nele investem o seu tempo, afinal de contas, antecipando um pouquinho por aqui, né? Pessoas é a chave de tudo, sobretudo no escritório de advocacia. Muito bom. Bom, agora a gente vai começar a falar, então, a gente vai abordar o problema, né? E eu vou deixar o problema na tela. E quem está no nosso MBA já sabe, né, que vocês podem fazer perguntas para ajudarem a descobrir, a identificar as causas raiz desse problema, porque a atividade consiste exatamente em vocês identificarem as causas raiz do problema, né, por meio de alguma ferramenta, analisarem possíveis soluções e proporem a melhor solução, dizendo vantagens e desvantagens dela, né, no relatório que vocês vão fazer, que é basicamente um relatório de consultoria. Então, a gente vai falar, o problema é desafios na gestão de capital de giro. Capital de giro, para quem eventualmente esteja assistindo a gente e não saiba, capital de giro é basicamente aquele dinheiro que a empresa precisa ter disponível, né, para pagar as contas do dia a dia, enquanto espera receber dos clientes. E o que a gente vai abordar? Nós não vamos falar em valores, a gente vai falar de estratégia de capital de giro e vai falar das dificuldades. O Bonilha vai comentar isso com a gente. O primeiro tópico que eu gostaria de discutir com você, Bonilha, é um problema que eu senti quando eu me formei. Eu sou formado em Direito, eu advoguei alguns anos, depois mandei tudo para cima e falei, vou mudar de vida, não quero mais advogar. Mas a carteira da OAB está lá para prisão especial. Mas, enfim, a gente... É uma coisa que a gente percebe nas faculdades, basicamente, de profissionais liberais, como médico, advogado, psicólogo, engenheiro. A gente tem muito conteúdo técnico da nossa área, ou zero, ou quase nenhum conteúdo de gestão, né? Então, a gente não aprende a tomar decisão para contratar, demitir, fazer gestão de capital de giro, que é o nosso problema hoje, gerir estoque, nada disso. Como é que você, Bonilha, vê
esse impacto, o impacto dessa lacuna no ensino que existe para os profissionais liberais, essa falta de conhecimento em gestão? Fred, você começou essa parte brilhantemente, porque a lacuna ela é gigante. O advogado ele não é preparado para administrar o seu negócio. O advogado ele é preparado tecnicamente, mas ao longo da faculdade de Direito se ignora fluxo de caixa, entradas e saídas, planejamento, e eu encaro com, eu vejo que é um problema abissal, é um problema gigantesco, especialmente porque por vezes o aluno, né, você tem um percentual às vezes de relatórios que dizem que a cada 10 estudantes de Direito, 3 pretendem advogar. E eles já então, né, se você coloca um terço dos estudantes estudantes que fazem graduação de Direito ao longo do Brasil, mas ignoram por completo conceitos básicos fiscais, contábeis. Então, a lacuna é gigantesca e o profissional que desejar empreender precisa buscar conteúdo multidisciplinar e complementar para entender que ter o seu próprio negócio é muito mais do que estudar o técnico do direito, Fred. Olha, e o pessoal começou a mandar algumas perguntas aqui, eu vou selecionar para a gente analisar, e uma delas é da Carolina, que eu já gostaria de entrar nesse tema aqui. Ela está perguntando, sua dificuldade está no fato das receitas decorrerem de honorários de êxito, vinculados à fase e etapa processual, e ela pergunta como é feita a cobrança de honorários para consultoria, se é pro labore ou por horas. E eu quero fazer um complementar aqui, Bonilha, para já aproveitar. Que também a Carolina parece que tem já está por dentro de como é que funciona mais ou menos a coisa, mas para quem não sabe, se alguém tem ou já teve algum processo, né, na justiça, sabe que demora muito, né, pode demorar anos, e eu já cheguei a ter casos de décadas, e eu tenho processos que eu ainda continuo recebendo publicação de processo de 20 anos que estão rodando ainda, mas enfim. E em algumas situações o advogado recebe parte dos honorários quando sai a sentença, ou quando não cabe mais recurso da sentença, que a gente chama de trânsito em julgado, ou ainda existe aqueles honorários de sucumbência, né, que o advogado recebe quando vence, mas lá no final, e se achar bens para receber, enfim. Isso causa uma imprevisibilidade gigantesca de fluxo de caixa, né? Diz para a gente, então, fala sobre essa questão, né, desses honorários de êxito, como a Carol perguntou aqui, e como é que funciona a tua cobrança de consultoria. Perfeito. Bom, eu diria que, no geral, na advocacia, e você trouxe muito bem a questão da tabela prática que a OAB delibera anualmente, todos os anos, no início do primeiro trimestre, a OAB ela edita os novos valores mínimos para execução em mercado, né? Eu diria que a composição de receitas fixas ou variáveis de um escritório oscila a depender das áreas de prática jurídica. Por exemplo, direito previdenciário. Nosso escritório não faz direito previdenciário, que está ligado, né, a benefícios, a concessões da Seguridade Social e da Previdência, mas no ramo específico da Previdência você só consegue faturar os seus honorários depois do recebimento. Em regra, alguns colegas, né, recebem 2, 3 ou 4 parcelas dos recebimentos ou um percentual sobre isso. No meu caso, direito empresarial, varia muito, né? Varia muito. Eu sempre me preocupei em construir receitas fixas que consigam sustentar o fluxo de caixa de modo que seja um honorário justo à atribuição, né, da tarefa que se está colocando e, ao mesmo tempo, que caiba no bolso, né, do cliente. A verdade é que a advocacia brasileira ela enfrenta uma dificuldade de valorizar o seu trabalho e de as pessoas entenderem qual é o trabalho do advogado. Então, eu tenho tanto contratos fixos e recorrentes, como eu tenho contratos puramente de êxito. E eu te diria que a dificuldade maior é conseguir encaixar as expectativas e melhorias de crescimento das pessoas que investem o tempo delas no escritório com as receitas variáveis e não apenas nas fixas. Ou melhor, na dificuldade de você conseguir projetar um recebimento que, às vezes, como você bem citou, você ganha a causa, mas não leva. Isso acontece muito, né? Tenho causas que já se arrastam conosco há quase 10 anos,
em que eu projetava o recebimento a 5 e aí isso ainda não aconteceu. Então, voltando novamente à pergunta da Carol, né? Dimensionar o quanto uma causa ou um serviço lhe custa de tempo e dimensionar o tamanho da responsabilidade e do envolvimento. Além disso, dimensionar a expectativa de tempo que se possa ter na prestação de serviço. No caso de uma advocacia puramente contenciosa, é quase que impossível dimensionar quanto tempo haverá de trabalho, né? Porque o advogado, ele recebe o contrato do cliente, recebe a procuração assinada, né? Procuração em sendo o documento que dá poderes para que o advogado fale e faça em nome da pessoa que é o outorgante. Mas veja, até com que o problema se resolva, o pepino está na mão do advogado. O problema está na mão dele, né? Então, você, assim considerado, você tem receitas de consultoria baseada em horas, ou você tem receita de consultoria baseada em entregas. Isso na área consultiva. Você tem ainda na área preventiva consultiva receitas baseadas em um escopo fixo de planejamento e organização com o cliente, e já na área contenciosa você tem, né, a possibilidade, primeiro, de cobrar puramente no êxito. Hoje, o nosso escritório não consegue mais admitir causas que remunerem puramente no êxito, a depender das condições do processo, da documentação que o cliente, seu assistido, possui ou não possui, e também da capacidade de ganho ou de liquidez da parte contrária. Do contrário, o advogado pode assinar um contrato que o coloque a trabalhar por 5, 10 anos, sem receber nenhum centavo, como eu também já vivi e vivo até hoje, né? Então, sem alongar muito essa pauta, mas é importantíssimo esclarecer, que eu diria que a gestão de um escritório de advocacia, ela flutua entre receitas fixas e variáveis, mas especialmente na capacidade de você não gerar expectativas de recebimento na receita variável. Fred, não sei se eu consegui responder adequadamente a pergunta, senão eu complemento, tá bom? Perfeito, perfeito. Só para deixar claro para o pessoal, quando a gente fala de consultivo, é aquela ação que você faz extrajudicialmente, né? E o contencioso é quando você vai à justiça, né? E aí acaba dependendo de uma decisão que pode demorar anos, como a gente estava falando, né? E aí a gente tem uma pergunta aqui que eu também quero colocar contigo, né? Qual a situação que não está ideal hoje que você gostaria que ela tivesse? Eu acredito, e aí também você me corrige, né? Que a gente já comentou aqui, essa imprevisibilidade, né, de receitas que dificulta a gestão do capital de giro, é isso mesmo? E até porque entrando ou não, com clientes recorrentes ou não, com sucumbência ou não, você vai ter salário, tem água, tem luz, tem telefone, tem aluguel, tem um monte de despesas aí fixas e custos e despesas fixas e variáveis que você vai ter que pagar de uma forma ou de outra, né? Então, essa imprevisibilidade é algo que você pode dizer que pesa mais na gestão? Sim, especialmente porque raramente existe uma despesa variável. Quase toda despesa ela é fixa, embora as receitas são fixas e parte delas, né, é variável. Eu lhe diria que o bom de um escritório de advocacia maduro, ele consegue no último trimestre planejar o exercício fiscal e financeiro com budgets previamente aprovados para o ano seguinte, né? Isso é necessário para um planejamento ali de fluxo de caixa, um fluxo de caixa estruturado. Mas você deve contar, por exemplo, com a inadimplência, né? Então imagina com que um colega advogado, que é gestor do seu escritório de advocacia, que se agarra a 2 ou 3 contas fixas de expressivo valor financeiro. O que acontece se ele ficar puramente com uma receita fixa, puramente com 3 contratos relevantes, mas despesas fixas, e você tiver a perda de um desses contratos? Então, uma grande dificuldade hoje é conciliar o crescimento e os reajustes inflacionários na sua gestão de talentos e nas despesas fixas do escritório com a invariabilidade de receitas fixas, que, perfeito, embora fixas são previsíveis, mas você pode contar com rescisão,
de contrato de prestação de serviços e também com a própria inadimplência sobre esse contrato. Então, a maior problemática que eu vejo para um escritório de advocacia é a insegurança dos grandes recebimentos ou, por vezes, a tomada de um capital de um terceiro ou de um sócio, onde você gera expectativas de pagar o dinheiro com um dinheiro que você não recebe. Nós temos uma causa muito grande no nosso escritório, por exemplo, que há 7 anos estamos nos debruçando, é uma causa de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que há muitos anos nós estamos buscando bens enfim, buscando até a desapropriação de um grande terreno para que consiga ser leiloado, mas isso leva-se muito mais tempo do que a gente espera. Especialmente num poder judiciário cada vez mais caro, e é importante que as pessoas saibam disso. A justiça está cara, não só na contratação de advogado, mas nas taxas, né, para você entrar com um processo ou para você mantê-lo existente. Então, se o advogado é gestor, ele está diante da necessidade de aprender mais sobre a gestão financeira e empresarial do que o conteúdo técnico, como estivemos falando. E aí, você consegue ter um grande problema se a tua precificação não for proporcional às suas despesas e fluxo. E a precificação, Fred, é um grande desafio. Talvez o maior desafio do escritório, do nosso escritório hoje, por exemplo. Porque vai influenciar em toda essa gestão do fluxo de caixa, né? Então, são todas coisas que estão interligadas, né? Você falou uma coisa interessante aí que eu gostaria de destacar. Você falou que alguns escritórios acabam sofrendo mais porque tem a receita concentrada em poucos clientes, né, ou poucas causas. E só fazendo um adendo aqui para o pessoal que está com a gente, talvez já tenha visto isso, é uma ferramenta famosa dos anos 80 chamada 5 forças de Porter, e uma delas, inclusive, é justamente o poder de barganha dos clientes, ou seja, quanto menos clientes eu tenho, mais risco eu corro do meu negócio, né? Então, assim, o melhor dos mundos seria eu pulverizar minha carteira de clientes, porque uma dor de barriga que dá em 2 ou 3 acaba não me afetando, né? Porque eu tenho vários. Ou também em clientes de segmentos diversos, né? Porque eu só advogo para o agronegócio, deu um problema no agronegócio, quer dizer, eu posso ter um monte, eu estou complicado. Então é uma coisa importante para analisar. Me diga uma coisa, o teu escritório chega a pagar alguma custa, diligência, alguma taxa antecipadamente para depois coletar do cliente ou não? Eu tenho alguns clientes para os quais a gente faz isso, mas esse serviço ele está incluso no escopo e também no que se espera de precificação. Na prática e em regra, nós pedimos para que o cliente pague as custas e nos envie o comprovante. Raramente, né, o cliente às vezes tem dificuldade, poxa, eu estou com uma intermitência no banco, não consigo pagar. Aí sim a gente paga e pega o reembolso, mas o correto e o melhor para a gestão segura é que o cliente pague e nos envie o comprovante, Fred. Até porque também isso impacta no teu fluxo de caixa, né? Isso faz um desencaixe de você pagar ou até receber. E a gente está falando aqui, às vezes as pessoas não têm noção, né? Tem custas, as custas são baseadas no valor do proveito, né? Ou às vezes no valor da causa. Então, causa de milhares ou milhões de reais são custas de 20, 30 mil reais, custas caríssimas, né? Então não é uma coisa assim, vou pagar custas ali de 10 reais, 20 reais. Então isso aí faz diferença no caixa, no fluxo de caixa, né? Muito, e as custas processuais, né, hoje, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, para uma causa cível, eu posso trazer para o contexto de quem está nos assistindo por aqui, desde uma rescisão de um contrato, indenizações, cobranças de títulos ou de valores na justiça, você tem 2% para ingressar. Significa dizer que se você não for beneficiário da gratuidade de justiça, né, que é a lei 1060/50, uma lei que oportuniza que aquele que comprovar na justiça não ter condições de pagar os emolumentos e as custas judiciais, e assim, declarar, e dependendo da jurisprudência, comprovar, né, que não possui essa condição, tem que pagar as custas. Então, são 2% para você entrar e 4% para recorrer. Essas custas cresceram, inclusive, dos últimos 2, 3 anos para cá. Então, realmente, Fred, eu já cheguei a ver custas de 73 mil reais
né? Eu vi o cliente pagar R$ 73 mil em custas de um processo de dezenas de milhões. Eu até brinquei com ele, eu falei assim, fica tranquilo, essas custas não vão para baixo da terra, quando a gente ganhar você vai recuperar isso, e nesse caso específico deu certo. Mas ele também se coloca em risco, né? Para colocar dinheiro para demandar um judiciário que às vezes ele não recebe. Ele pode ganhar e não receber. Exato, e essa também, esse é outro detalhe também, né? Essa incerteza, né? Então, ok, nesse caso o cliente recolheu, mas eventualmente, se você acaba tendo que recolher custas e depois cobrar, o prazo que você fica entre o recolhimento e o reembolso, você tem esse desencaixe também, tem que ter essa previsibilidade na tua questão de capital de giro. E o detalhe que você estava falando, né? A sucumbência também é incerta. Primeiro que você não sabe se vai ganhar ou não, né? Esse negócio, a gente aprende isso na faculdade, primeira aula da faculdade, falou, ó, jamais falem para um cliente de vocês, essa causa está ganha. Eu ouvi fonte do advogado que fala isso, né? Exatamente, exatamente. Então, não existe causa ganha, né? E então a sucumbência é incerta e outro, o valor também é incerto, né? Porque você pode pedir 10 e acabar levando 2, ou levando 1, ou não levar nada, ou ter que pagar, teu cliente ter que pagar eventualmente. E ainda você tem descontos depois desse recebimento. Então, essa incerteza também é alguma coisa que pesa, né? E aí eu quero trazer. Aqui o Guilherme está perguntando para a gente. Ele falou, então, mas o problema maior está no fato da gestão de capital de giros para o escritório crescer ou para o escritório se manter? Ou você diria que nessas duas situações você tem essa dificuldade de gestão? Nas duas situações. Mas eu diria que, eu brinco dizendo que a gestão de um escritório de advocacia é como se fosse uma ave que possui com o voo de uma ave, né? A ave possui duas asas, e uma delas é a sua capacidade produtiva, a outra é a sua capacidade administrativa. Na nossa história, né, nestes 10 anos que o escritório está indo, eu reparo que nós temos um movimento de cresce e consolida a cada 2 anos. Então, por exemplo, seguindo esse fluxo e essa leitura que a gente tem tido dos nossos números, investe-se para que cresça e depois toma um risco assegurado no burning rate, no fluxo de caixa mensal, para você assegurar que aquele investimento que você fez em um determinado trimestre ou no ano, ele consiga ser pago, ou pelo menos com uma visão ou uma mínima segurança de quando ele pode acontecer, né? Uma maneira que eu busco quebrar esse problema ou evitar este problema é ter uma comunicação ativa e um marketing informativo de uma maneira direta ou indireta vai me trazer uma previsibilidade de receita. O conceito de receita previsível como aliado de uma boa gestão, de uma boa comunicação para que você dê conhecimento à sociedade de que existe o seu trabalho para que você consiga cobri-lo com as receitas em constante crescimento e construção. Na advocacia, especialmente, você tem dois perfis, você tem o caçador e você tem o agricultor, Fred. O caçador é aquela pessoa, né, aquele profissional, às vezes, que prefere trabalhar numa estrutura corporativa menor, ou prefere trabalhar sozinho, e assim ele busca a atividade dele para matar hoje e comer hoje, digamos assim, né? Enquanto o perfil que alguns outros profissionais, né, e aqui, claro, cada um tem seu estilo, cada um tem o seu perfil e está tudo certo, né? Mas eu gosto muito do perfil agricultor, né? Porque a lei da semeadura, ela é para todos os negócios. Mas, por exemplo, um bom atendimento que eu fiz em 2014 me resulta numa indicação em 2020. Uma causa na qual eu me debrucei em 2017 resulta numa recontratação em 2021. Então, voltando um pouquinho ao nosso debate aqui de finanças de curto e de longo prazo, né? Finanças em médio e longo prazo. É impossível gerir e desenvolver um escritório sem construir valor e semear, porque a longevidade e a sustentabilidade vão estar ligadas ao valor que você construiu na sociedade, à ética e ao trabalho que você realiza, lembrando que quem gosta fala para 5, quem não gosta fala para 10, né? E construir uma reputação sólida
que te garanta, né, essa recorrência de procura e oportunize, então, você, por exemplo, endividar-se com uma certa segurança de calma, né? Opa, vou fazer esse investimento aqui, ou vou me endividar aqui, seguro do que eu estou construindo, para onde eu vou receber ou colher lá na frente. E aí, voltando um pouquinho, você disse de algo muito importante, né, Fred? Que é sobre não estar em um só segmento e pulverizar os tipos de empresa para as quais você trabalha aqui. Felizmente, né, graças a Deus, ao divino cósmico que temos, e também a muito esforço e trabalho, nós conseguimos hoje isso, felizmente, no escritório. Nós estamos em vários tipos de empresa, vários tamanhos e tipos de contrato, vários tipos de receita e, inclusive, os investimentos que faço nas empresas que eu acredito. Fred, acabei até me alongando um pouquinho nessa. Ah, ótimo, muito bom. Um comentário aqui do Marcelo Belém, deve ser advogado, falou aqui, ó, o teto, por enquanto, é 111 mil, o teto das custas, né? Quer dizer, é uma cacetada, né? O Marcelo mandou bem aí nesse 111 mil, eu não lembrava qual era o teto, não. Ele falou até que 3 mil FESPs, né? É um Unidades valor de federativas. conversão. Aproveitando outra pergunta aqui, né? Você falou das fontes previsíveis. Quais são as suas fontes mais previsíveis? E se você tem outra atividade que te remunera além do escritório, do empreendedorismo? A minha fonte de receita principal é o empreendedorismo jurídico. E minha receita não frequente, né, mas bem variável, são negociações que eu faço. Eu tenho uma holding, né, uma empresa de investimentos que é a DFPAR Holding Investimentos, em que trabalho a gestão de equity de alguns ativos de empresas, especialmente de biotecnologia. Empresas de biotecnologia, de agro e de saúde que acredito e visiono muito, né. A receita mais previsível é uma consultoria, ou até mesmo uma consulta básica, né? O cliente chega até o escritório, nos procura e fala, doutor, preciso de uma opinião, preciso de uma análise. Aí eu até brinco dizendo, bom, se você precisa de uma opinião, ele fala, preciso de uma opinião. Eu falo, então você precisa de uma consultoria. Porque a consultoria, ela vai, então, conhecer efetivamente do problema e emitir um parecer técnico aprofundado, responsável sobre aquilo que está lendo e avaliando. Então, a receita mais previsível é uma consultoria, que é o cliente que lhe bate a porta, ou mesmo o contrato que você assinou de uma empresa com sustentabilidade. Você sabe que você vai receber. Se assim não for, você, claro, vai cobrar na justiça, você vai cobrar os seus honorários, porque, vamos ser sinceros, ninguém trabalha, né? Ninguém trabalha sem receber. Até o reloginho que estava no pulso da minha noiva, ali no quarto com ela, ele precisa de energia para se movimentar, né? Então, receita previsível, consultoria e processo judicial, ganho e cujo cadastro do polo passivo, né, que é quem você demandou, seja positivo e tenha liquidez para suportar essas despesas, Fred. Perfeito. Eu vou mesclar duas perguntas aqui da Carol. A Carol está perguntando se os seus colaboradores são empregados, associados ou sócios, com o da Fabi, que ela está perguntando se vocês trabalham em sociedade, entre advogados, e como é a questão do turnover, da rotatividade, se existe, Perfeito. né? Perfeito. Bom, hoje eu sou sócio patrimonial majoritário do escritório, né, e eu tenho várias figuras diferentes. Estes vínculos e estas figuras, eles respondem invariavelmente, né, direta e indiretamente a, primeiro, o tipo de serviço que é feito, segundo, a demanda e necessidade do escritório, e terceiro, o desenvolvimento da pessoa conosco. Eu sou um profissional que vim de baixo, vem de família humilde, tem muito orgulho e respeito pela minha trajetória. Então, eu sou uma pessoa que respeita pessoas. Primeiro porque as pessoas, elas são tudo, né, no negócio. Quem não respeita pessoas, fica tranquilo. Você vai perder o talento do seu concorrente. Então, meu maior desejo é conseguir construir o crescimento das pessoas, e uma dificuldade é que, às vezes, as pessoas têm a demanda financeira maior do que a capacidade financeira de pagar. Então, voltando um pouquinho à pergunta, eu tenho hoje sócios de serviço, associados
e uma pessoa seletista, né, que é uma assistente fixa, que nos ajuda, né, inclusive com uma acumulação em seu lerite e funções financeiras e administrativas conosco. Então, o tipo de vínculo é uma gestão de talento que é feito ao longo do tempo com o sócio, né? Eu tenho sócios e apenas uma colaboradora desse LT. O Guilherme está perguntando aqui se você saberia dizer aproximadamente qual o percentual entre receitas fixas e variáveis? Sim. Claro que eu não vou dizer de pronto, deixa eu só fazer umas continhas aqui, vai ficar difícil. Mas hoje eu te diria que 70% do escritório é receita fixa. 70% do escritório de receitas fixas, com uma variabilidade semestral. Eu posso interpretar em termos de números que de 50% a 70% das receitas fixas oscilam em um semestre, mas hoje, e até pelo modelo de negócios que possuímos, a receita ela é mais fixa do que variável, mas a receita variável, quando ela acontece, ela pode ser 10 vezes maior do que, né, a receita fixa. E aí é onde você faz o famoso reinvestimento, que para mim é o segredo de qualquer negócio e uma das coisas mais importantes que eu tenho para falar aqui, né? Todo negócio, para que exista e cresça, tem que receber reinvestimento a todo momento. Eu estou indo para 10 anos de escritório, né, agora em outubro, muito trabalho, muita luta, e a todo ano você tem que reinvestir. Aí o empreendedor ele olha e fala assim, então ganhou dinheiro. Nada, o dinheiro está lá para você reinvestir no ano que vem. Porque se você não tiver esse dinheiro para reinvestir, você não continua pedalando, né? Então, calçar a tua gestão com contratos fixos depende do modelo de negócio do colega. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas às vezes um colega tem um perfil mais agressivo, outro mais moderado, assim como, né, se você for investidor da B3, da Brasil Bolsa, né, da B3 Brasil Balcão, você vai lá, né, escolher junto do seu assessor de investimento risco moderado, agressivo. O meu é um pouquinho mais moderado. Eu gosto de expandir e consolidar. Expandir e consolidar para não dar o passo maior do que a perna. Bom, então tá aí, né? Estamos falando de várias nuances desse problema, né, de gestão de capital de giro. Você que está assistindo a gente aí está compreendendo o que o Bonilha passa como gestor de um escritório de advocacia, como empreendedor, e você vai analisar o porquê que ele tem esse sofrimento, as causas, raiz disso, e vai propor soluções para ele criar toda a gestão de capital de giro dele. O que ele precisa fazer para ele ter uma gestão de capital de giro dentro desse contexto todo que a gente está abordando aqui, certo? E a Fabi pergunta, complementando a questão do fixos e variáveis, a despesa, você tem uma noção de fixos e variáveis em percentual ou não? Eu estou te pegando de surpresa aqui, porque a gente tinha combinado, mas assim, número é meio complicado, né? Mas se tiver de bate-pronto. Dependendo da capacidade do gestor, ele torna quase que toda a despesa, aqui no caso do negócio de advocacia, tá, pessoal? No caso de produtos, pode ser, né, estoque, inventário, pode ser uma outra leitura de desenvolvimento e planejamento financeiro. Mas no caso da advocacia e de serviço, repito, né, você tem majoritariamente despesas fixas, como, por exemplo, a participação de honorários das pessoas, você tem, né, custos de locação ou de aquisição de imóvel, enfim, OAB, energia, água, enfim, custas, né, fixas como todos nós temos. Então, eu diria que 80% das minhas despesas são fixas e não variáveis, inclusive incorporando, né, que todo tipo de despesa que possa ser variável, eu calculo para que ela se torne fixa. Eu acho até uma necessidade de o gestor buscar interpretar a variabilidade da despesa para colocá-la no seu planejamento e você ter aí, de repente, um capital de giro, mas ao mesmo tempo que eu chamo de colchão, né? O colchão onde você deita e tem um pouquinho de segurança. Quando eu comecei, Fred, repito, tenho toda humildade e transparência para dizer isso,
Eu não tinha carro, não tinha cliente, não tinha dinheiro, não tinha nem como começar, então eu diria que eu construí meu fluxo de caixa dentro das possibilidades e ao longo dos anos. A advocacia, diria Sobral Pinto, não é profissão de covardes e a advocacia não é rápida. Quem quiser empreender no direito vai ter que se debruçar de 5 a 10 anos para ver os frutos que se pretende, né, Fred? É isso aí. E tinham... que número que é a sua OAB? Só para ter uma ideia. 350 a 359. 350. Então, ou seja, quando você tirou a tua carteira, já havia 350 mil advogados no estado de São Paulo, né? Lógico, nem todos, não todos vivos, mas assim, é um número sequencial. Sim. Quando eu comecei a advogar, na minha cidade, tinha um advogado que ele tinha um dígito só antes do... Era 9 mil e pouco, Sério? uma coisa assim. Uma figuraça, ele, uma figuraça. E ele era aquele advogado, assim, desses textos que a gente lê e fica inspirado, tá ligado? O cara que trabalhava por amor, paixão. Ele falava uma coisa, falou, olha, advogado bom, que ama a profissão, ele morre de duas coisas só. Ou da cabeça ou é do coração. Mas, Sim. enfim, você falou, né, que, e é uma coisa importante, né, é muito melhor a gente conseguir clientes por indicação, né, é muito mais saudável e sustentável do que de qualquer outra forma, e você falou que quem fala mal fala para mais gente do que quem fala bem, né. E a gente também tem na administração essa visão de custo de aquisição do cliente, né, o quanto que eu vou gastar para trazer clientes novos, né. Quais estratégias você usa para trazer clientes novos, além da indicação? Porque isso, evidentemente, tem custos que vão te impactar também no fluxo de caixa, né? Sim. Bom, a maneira mais estratégica de captação de clientes, uma captação ética, lembrando, né? Serviços jurídicos são importantes e são... eu sempre penso que o cliente ele pode ser meu pai ou a minha mãe, né? Então, acho que é muito importante trazer esse contexto na fala para que a gente para que a gente não gere uma interpretação de mercantilização da advocacia, mas sim a busca por uma construção de um negócio sustentável e ético que respeite ali o fluxo e também as pessoas que confiam, né, nos seus serviços. A melhor maneira primeiro, produção de conteúdo. Dar conhecimento às pessoas, passar de maneira simples e acessível como funciona um contrato, passar de maneira simples e acessível como funciona um processo judicial, construir um relacionamento olhando o olho no olho e demonstrando a confiabilidade que você pode ter com essa pessoa. Segundo, você sempre que tiver a oportunidade, falar com pessoas sobre o seu trabalho. Isso também não é nenhum problema ético. Você abordar a pessoa para conhecer o trabalho dela e também ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o seu trabalho é necessário. E claro, nenhum CNPJ vive ou sobrevive sem CPF. É tudo pessoas. É tudo relacionamento. Imagina uma marca, qualquer que seja. Imaginou? Pois ela não existe, ela é uma mentira. Ela é uma abstração, né? Uma marca, por exemplo, é um instituto abstrato para proteger uma identidade. Mas ela não tem valor nenhum. Se as cabeças CPFs que pensam e articulam não fizerem por ela. Então, eu acho que também ajuda na captação de clientes. É uma marca forte, reconhecida, que esteja e patrocine, por exemplo, eventos, conteúdos, que se coloque à disposição para atuar politicamente. Quando eu falo politicamente, eu não falo de ponto de vista partidário, eu falo de militar, eu falo sim de militar no sentido de estar na sociedade. Porque veja comigo, marketing é mercado adentro. Então é importante com que o advogado ele inicie uma jornada de tirar o navio do porto e andar ao longo da sociedade. Fred, tem muito colega nosso, advogado, que abre o escritório de advocacia, senta-se na cadeira e fala, pronto, o cliente vai bater na porta. Ele não vai. Mas se ele bater, você não vai estar construindo reputação e tecido social que te dê essa sustentação, né?
Então, assim, quando a pessoa vai contratar algum advogado, ela geralmente, antes de assinar um contrato, ela pergunta. Ela vai lá no Facebook, procura saber quais os amigos em comum ela tem com aquela pessoa. Se ela quer contratar o João e ela vê que o Arthur é amigo do João, ela vai perguntar: Arthur, o que você me fala sobre o João? E se de repente não for um colega ético e que trabalha de maneira correta, ele vai perder esse relacionamento de um dia para o outro. Então, produção de conteúdo, valor e visão de marca, a reputação que você constrói, o seu repertório, né? A advocacia é repertório puro. Então, você está com um cliente na sua frente. E aí, o que você faz? Primeiro, saber ouvir. Eu acho que ninguém gosta de quem não sabe ouvir, né? E aqui confesso que eu já tive essa dificuldade. Adoro falar e se deixar, fala pelos cotovelos. Então, existem várias maneiras de você captar clientes, mas nenhuma delas supera a indicação. Porque a indicação ela já vem com valor e ela vem com confiança. 7 a cada 10 vendas são na base da confiança, Fred. Perfeito. Só lembrando de pessoas que você falou, eu me lembro do Simon Sinek, que é o cara do Comece pelo Porquê, né, que fala do Golden Circle. Ele fala 100% dos clientes são pessoas e 100% dos seus funcionários são pessoas. Quer dizer, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Exatamente. Simples assim. Cara, a gente está chegando no final, passou rápido, infelizmente. Eu tenho mais 2 perguntas aqui de participantes. Planangos, o nome não está aqui, só está o apelido. Ele está perguntando se a holding é contabilizada junto da atividade principal e se ela demanda capital de giro também, né? E se você eventualmente tem algum financiamento de capital de giro, você financia seu capital de giro eventualmente ou não? Olha, o dinheiro dos outros é muito caro para colocar na operação. Eu, nesses 10 anos, não coloquei nenhum dinheiro externo, exceto na aquisição das salas comerciais, que hoje eu pago um financiamento das 2 salas comerciais que nós temos. Fora isso, eu felizmente, né, conseguimos, graças a várias pessoas, inclusive ao Murilo Freitas, que é meu querido sócio, né, o Murilo Bittencourt de Freitas, que nesses 10 anos esteve conosco e agora aposentou-se da advocacia. Eu diria que se você for tomar capital, tome com riscos moderados, porque nada é mais barato do que o dinheiro próprio, né? Então hoje eu não trabalho com alavancado, às vezes eu confesso que dá uma vontade de, né, como diria o poeta francês, meter o louco. A galera falou, opa, não, então vamos construir uma nova sede, vamos abrir uma nova área, vamos estruturar assim, assado, mas olha, muito trabalho e humildade vem me trazendo para um espaço de maturidade para olhar e falar assim, é esse o caminho mesmo, não dá para pegar dinheiro por aí não, inclusive uma taxa Selic indo para como ela está, não é muito interessante. E o financiamento do capital de giro é no mundo dos negócios, né, para as empresas é um dos capitais mais caros, se não o mais caro, né, o financiar o capital de giro, as taxas costumam ser muito altas, né. E só lembrando também, pessoal, que nessa área, eu confesso que eu não sei como está hoje, que faz muito tempo que parei de advogar, mas assim, a gente gastava uma bica em livro, em curso, atualização, software. Eu acredito que não deve ter mudado muita coisa, né? Então, todos esses custos também impactam, né? Porque você precisa atualizar, você tem que pagar, atualizar o teu pessoal, participar de eventos, treinamentos, enfim, tudo isso custa também e tem impacto, né, na gestão do capital de giro, né? Sim, e é importante que se preveja minimamente esses custos para você colocar em sua composição de receita. E aqui eu confesso muita dificuldade, não só minha, mas dos escritórios de advocacia em geral, na precificação. Porque olha só, vou pegar aqui, ó, óculos. Eu tenho óculos. Quer comprar, Fred? Ele tá aqui um pouquinho meio tartarugado, um óculos meio estranho, meio esquisito, que é do jeito que eu gosto de andar às vezes. É fácil de vender esse produto. Custa R$ 200. Produto é mensurável. É um ativo que você consegue colocar as mãos e valorar. E a advocacia? Então,
valora-se a receita, por exemplo, com a competência, os anos de formação do advogado, nível de disponibilidade que ele ou a equipe possui ou não possui, e tudo isso é difícil, né? Tudo isso é bem complexo. Consegui explicar um pouquinho, Fred, se você puder repetir? Perfeito, cara, perfeito. É basicamente isso. É difícil você tem que trabalhar com o conceito de valor, né? Que é muito difícil passar, né? Que é uma coisa sentida, né? Que o teu cliente tem que sentir esse valor de entrega. E que é outro desafio também para quem está numa profissão que às vezes você demora anos para ter um resultado prático, né? Então é difícil, né? É muito difícil essa concepção de valor. E você pode até, Mas às vezes, construir o que eu falo que é o pedágio, né? Pedágio é aquilo que você paga para ir para outro lugar. Então, especialmente nos primeiros 5 anos, Fred, eu paguei para trabalhar para muitos clientes. E por quê? O ativo que eu perseguia é o ativo da confiança e da reputação, que depois traria recorrência de receita, né? Mas é importante dizer que você também paga para trabalhar, né? é isso aí, é isso aí. E no começo, então, é muito mais difícil. E também tem outro custo também que pouca gente sabe, que é a anuidade da OAB, que é 1.000 conto, eu acho, né? Perto de 1.000, né? Por ano, uma coisa É a assim. segunda profissão mais cara do Brasil, a gente só perde para a medicina, né? É, Hoje a OAB tem feito um trabalho legal junto à CAASP, né, que é a Caixa de Assistência aos Advogados, para trazer os benefícios, né? Como, por exemplo, agora no mês do advogado, alguns médicos gratuitos pela OAB, mas exatamente, a anuidade é um dos outros valores que precisa ser calculado, né? perfeito. Bom, a gente está chegando no final e para coroar esse final aqui desse papo que foi muito bacana, eu quero te fazer uma pergunta, Bonilha, que não estava no teu script, mas é uma pergunta que eu faço para todo mundo com quem eu converso já faz anos, né? O Bonilha, me diga o que precisa para empreender. Eu ia dizer resiliência, mas isso é muito batido. Eu vou dizer uma palavra um pouquinho diferente, talvez, do que se tenha por aí, que é entusiasmo. Você está a todo momento empreendendo. Eu acho que uma grande pegada é o empreendedor ver-se como empresa. O empreendedor, ele é a empresa na sociedade. Então, andar, interagir, e com certeza, diria o Warren Buffett e outros grandes líderes e gestores, empreendedores, que é a comunicação. Comunicar-se bem é o mínimo para empreender. Porque a fala, a voz, a escrita, né, é um mecanismo de transferência de conhecimento, de informação. Como é que você vai ofertar, dispor, desenvolver um produto ou um serviço sem dar conhecimento que ele exista ou conseguir se expressar? Por exemplo, você contrataria um advogado que fala errado? Eu não, porque não traz confiança. Você contrataria um advogado que você não conhece? Não. Para que você contrate, um requisito básico é conhecê-lo. Então, quem tem boca vai a Roma. Não só vai a Roma, né, no sentido de vaiar, como é o verbo, mas é necessário falar, é necessário se expor, é necessário ter ousadia. Porque se você não trabalha de maneira antiética e você faz o seu certinho, a mentalidade é um dia acontece. Um dia acontece, né? Então, acho que sim, resiliência, sim, capacidade de estudo e de estar constantemente aprimorado, mas, sobretudo, comunicação. Quem não se comunica não se estrambica, ou melhor, quem não se comunica se estrumbica, já diria o nosso querido comunicador Chacrinha. Então, acho que a comunicação aliada ao estudo e à resiliência fazem com que a pessoa, se ela tiver uma mentalidade continuar, né, como quem diz, você está correndo uma pista e você vê lá no fim do túnel, você não está olhando para agora, né? Mirando sempre no longo prazo, esquece esse negócio de resultado rápido. Resultado rápido na advocacia é ilusão. Mira lá no longo prazo, 10 anos. Poxa, eu estou passando por essa dificuldade agora. Caramba, né? O que eu faço? Não olha para agora. Olha para manter uma boa comunicação,
manter produção de conteúdo, ganhar confiança, disseminar conhecimento e saiba que lá na frente a saída pode acontecer. Porque, por exemplo, voltando a falar de fluxo de caixa, você pode ter as receitas fixas e variáveis, né, despesas e receitas oscilando, como é o meu escritório e todos os escritórios de advocacia, mas de repente a receita variável entra. E dependendo da receita variável, ela paga todo o fluxo de caixa e oportuniza um novo investimento mais à frente. Então, empreender no mundo jurídico não é fácil, mas se você, né, tiver entusiasmo, tiver vontade e principalmente construir um pouquinho a cada dia. Para finalizar, eu queria deixar uma filosofia, né, um pensamento que eu te diria que foi um dos principais pensamentos que me trouxe até aqui, Fred, que é, eu acho essa frase maravilhosa, funciona para todo negócio, que é o seguinte: os dias são mais longos do que os anos. Parece não fazer sentido essa frase, né? Mas olha só comigo, os dias são mais longos do que os anos. Por quê? Você fala assim, você está ficando maluco? Né? Não tem como sim. Porque no dia você acorda, teoricamente você toma banho, escova os dentes, vai se arrumar, né? Então você tem lá, de repente, uma academia, ou você já vai direto para o trabalho, então você vê o dia passar. Parte da manhã, da tarde, da noite. Você vê o dia passar. E os anos não. Você não vê o ano passar. Por exemplo, a gente já está indo para setembro, né? Tem noção que a gente já está indo para quase para o fim de 2025? O ano a gente não vê passar. O que eu quero dizer com isso? Projete-se no longo prazo e caminhe no curto prazo. Projeta o longo prazo, como um corredor que está vendo que vai terminar a maratona daqui 10 quilômetros. Então, um tijolinho a cada dia, um tijolinho a cada dia, um cliente novo a cada semana ou dia. Aí você olha lá para trás e fala, puta merda. Ô Marcelo, que legal o seu comentário. Que legal, meu caro. Que bacana aí essa interação, né? Então, acho que sim, dia após dia, tijolinho após tijolinho, uma hora dá certo. Uma hora dá bom, né? E assim a gente tem que manter a fé, a esperança, construir todos os dias. É isso aí. Então, senhoras e senhores, esse foi o Alexandre Bonilha, advogado, fundador do Bonilha Advogados. Bonilha, obrigado demais, foi muito legal o papo, passou correndo, foi muito bom mesmo. Obrigado pela tua disponibilidade. A gente já era para ter feito já há algum tempo atrás e não rolava agenda, mas rolou agora e foi muito bacana, cara. Obrigado de verdade, de coração. E obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente, que assistiu. O pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre você, @bonilhaló no Instagram, né? Exato, @bonilha.lol é o nosso escritório de advocacia, ou também o nosso site bonilha.lol e o meu Instagram pessoal, @bonibonilha. Eu quero Bonilha, reiterar. tudo junto ou não? Tudo junto, @bonibonilha. Quem começar a me seguir agora, eu já vou saber que foi por conta dessa interação, Fred, e eu queria aproveitar para reiterar meu agradecimento por esse seu convite e te parabenizar pela condução, pela articulação, não só dessa fala, né, como também das outras do curso. Eu estou muito feliz com a possibilidade da participação e espero que de uma maneira ou outra eu possa ter, né, contribuído com os nossos alunos, com o pessoal que está nos assistindo por aqui. Sem dúvida, sem dúvida. O pessoal mandando mensagem aqui, gostaram bastante. Que legal. Bonilha, obrigado de novo. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui e vocês que vão assistir depois, que isso vai ficar gravado. Daqui a pouquinho já está disponível lá no YouTube. E esse foi o Alexandre Bonilha. Essa foi a nossa Live Case USP Fundace, que é uma atividade do MBA USP de gestão estratégica. E eu sou o Fred Fernandes, professor, que tive a honra e o prazer de estar aqui com vocês. Brigadão, valeu e até a próxima. A gente se encontra na próxima live. Grande abraço, pessoal.